Bom, então, olá a todos nós e todas. Nós estamos aqui reunidos para mais um seminário virtual do Instituto de Relações Internacionais e Defesa do FRJ, que vem buscando trazer, analisar diversas temáticas que perpassam as disciplinas das duas graduações que estão ligadas ao Instituto, que é a graduação de Relações Internacionais e a graduação de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Hoje, o tema será sobre como o Covid-19 tem impactado os direitos humanos no Brasil e no mundo. Para discutir essas questões, convidamos 3 pessoas, 3 pesquisadores do tema: Matheus Carvalho de Carvalho Hernandes, professor da Universidade Federal da Grande Dourado, Bruno Botti Bernardi, também professor adjunto da Universidade Federal da Grande Dourado, e a professora Vanessa Berner, professora titular da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Então, pedir para vocês fazerem uma pequena apresentação, tanto de vocês, da pesquisa de vocês, e dos temas que vocês focar. Então, pedir para o Bruno começar a colocar a apresentação e os temas dele. Em primeiro lugar, boa tarde, a professora Vanessa, que nos acompanha, ao meu colega professor Matheus, uma alegria poder compartilhar esse espaço. Quero também agradecer o convite pelo professor Emerson, de compartilhar essas questões aqui sobre como que o campo dos direitos humanos tem reagido a esse cenário da pandemia da Covid-19. As minhas considerações aqui, eu separei em 4 eixos ou 4 partes, na medida do possível. Então, eu avanço nessa discussão, mas essas 4 partes têm a ver com a atuação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos frente à pandemia, ou seja, como que comissão e corte têm dado respostas ao cenário da Covid-19. E eu começaria, então, com as principais temáticas que aparecem tanto na resolução da Comissão Interamericana sobre Covid-19, quanto na declaração da Corte Interamericana sobre o mesmo assunto. E aí vai ser possível já ver vários paralelos entre o enquadramento dado pelo sistema interamericano e o enquadramento dado pelo sistema ONU. Enfim, eu destacaria essa questão do temor com os poderes excepcionais que surgem no período da pandemia e que podem se tornar uma nova normalidade, ou seja, que além da crise sanitária, a gente pode estar assistindo agora a inauguração de uma crise de direitos humanos com repercussões mais alongadas no tempo, e além disso, também uma preocupação que aparece já no sistema ONU, vai aparecer aqui no sistema interamericano, a questão do foco prioritário em grupos mais vulneráveis e o combate à discriminação. Mas voltando então a esse primeiro eixo, o que está contido na resolução da Comissão Interamericana sobre Covid, o que está contido também na declaração da Corte Interamericana sobre o mesmo assunto? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que no dia 10 de abril, a Comissão Interamericana adota a Resolução 1/20 sobre pandemia e direitos humanos nas Américas. Então, esse é um primeiro documento central. Um dia antes, no dia 9 de abril, a Corte Interamericana tinha publicado uma declaração, também numerada 1/20, essa declaração chamada Covid-19 e Direitos Humanos, os problemas e desafios devem ser abordados
a partir de uma perspectiva de direitos humanos e com respeito às obrigações internacionais. Enfim, nos dois documentos é muito nítido ver como a pandemia ela parece articulada com a agenda de defesa dos direitos humanos e com a agenda de defesa da democracia. Então, o sistema interamericano, nesses dois documentos centrais, quer deixar claro que a gente não está tratando apenas de uma questão técnica ou de uma questão de saúde e nem muito menos de uma questão que tenha apenas um viés securitário. Há uma preocupação dos dois órgãos que compõem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos dentro da Organização dos Estados Americanos de tratar a pandemia como um assunto de direitos humanos e democracia, sempre ressaltando que a pandemia vem agravar ainda mais problemas estruturais e graves violações prévias de direitos humanos nas Américas, essa região que é a região mais desigual de todo o globo, de todo o planeta. Enfim, os dois documentos também deixam muito claro que a pandemia vai, obviamente, impactar mais aqueles grupos sociais historicamente discriminados e marginalizados. Eu vou falar rapidamente sobre a declaração da Corte Interamericana, porque ela é mais breve do que a resolução da comissão, ela tem só apenas 3 páginas, é um documento bem menos detalhado que aquele produzido pela comissão. A Corte Interamericana, basicamente, ela afirmou o que nessa declaração? A importância do multilateralismo, né, que infelizmente tem sido uma vítima também, né? Ou seja, a pandemia chega no momento que o multilateralismo já estava muito enfraquecido, então a cooperação internacional entre os governos hoje tem sido muito débil nesse assunto. A Corte Interamericana ressalta a necessidade de fortalecer o multilateralismo e, além disso, a necessidade do respeito ao Estado de Direito, aos instrumentos interamericanos de proteção dos direitos humanos e à jurisprudência da própria Corte Interamericana. E aqui a Corte é muito clara, né, que todas as medidas excepcionais de limitação de direitos nesse contexto de combate à pandemia devem ser legais, razoáveis, estritamente necessárias, proporcionais, temporárias e em acordo com os padrões científicos, que é algo que a gente não tem observado aqui no Brasil no âmbito do governo federal. E além, então, dessa coisa de restringir ao máximo esse campo de atuação de poderes excepcionais dos estados em tempos de pandemia, a Corte Interamericana também ressalta a importância de atenção prioritária das políticas públicas para, como eu já disse, os grupos mais vulneráveis, para os agentes de saúde que estão expostos à contaminação e para os setores sociais historicamente marginalizados e discriminados. Agora, falando mais da resolução da Comissão Interamericana, que é onde, de fato, a gente vai encontrar mais substrato para o debate, a resolução ela é mais desenvolvida do que essa declaração da Corte, traz 85 recomendações sobre aquilo que os Estados americanos devem fazer para enfrentar e combater a pandemia, sem desrespeitar padrões mínimos de vigência de direitos e com atenção especial, setorializada e prioritária, de novo, para os grupos mais vulneráveis, que estão mais expostos à doença. Então, eu destacaria a maneira como a comissão diz: olha, eu estou observando a emissão, a publicação de várias declarações de estado de emergência em todo o continente. Muito cuidado, porque os estados não têm um cheque em branco nessa vigência de declarações de emergência, muito pelo contrário. Certas medidas de suspensão de garantias e direitos só podem ser aplicadas, só podem valer em nome da proteção da saúde pública, né? Quando isso tiver sido comprovado, e com uma aplicação, então, justificada, circunscrita e temporária, voltada exclusivamente para confrontar
a crise sanitária. Se não houver esse conjunto mínimo de restrições e constrangimentos, não é só a nossa saúde que vai estar em risco, mas também, como eu já disse antes, a própria democracia e os direitos humanos. Então, a comissão tem esse cuidado de estabelecer parâmetros normativos e limites muito claros aos poderes excepcionais dos governos. E, além disso, e aqui eu encerro essa minha primeira intervenção, é lembrar a importância das políticas públicas com enfoque especializado. E a Comissão Interamericana ela foi muito cuidadosa nesse sentido, porque ela enumera explicitamente os grupos. Pessoas idosas, pessoas privadas de liberdade, mulheres, povos indígenas, migrantes, vítimas de tráfico de pessoas, crianças, adolescentes, pessoas LGBTI, pessoas afrodescendentes e pessoas com deficiência. Tá? E aqui, com isso, eu passo a palavra de volta para o nosso moderador. Mas já, enfim, já fica claro vários paralelos, sistema ONU, sistema interamericano. Sim, com certeza. Obrigado, Bruno. Professora Vanessa, por favor. Bem, eu agradeço o convite para participar deste debate, dessa conversa sobre esse tema que tem nos mobilizado tanto, no meu caso, a vida toda, né? Não o tema da Covid-19, ainda bem, mas o tema dos direitos humanos, e especialmente no momento em que nós estamos vivendo uma excepcionalidade, né? Uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade por nós, pelo menos da minha geração em diante, jamais vivida, né? Que é um problema que afeta globalmente. Eu acho que mais do que a Segunda Grande Guerra, assim, em termos de simultaneidade em tão curto período de tempo, ter todos os países envolvidos em uma situação como essa situação desta pandemia, né? Nós já tivemos outras crises sanitárias anteriormente, mas no nível de uma pandemia é a primeira vez que eu me recorde. Eu acho que nós nunca tivemos uma emergência deste tamanho na história. Então, a gente tem que aprender com isso e tentar mobilizar aquilo que foi construído até agora, né? E aí eu quero fazer um comentário mais, no primeiro momento, baseado na fala do Matheus e do Bruno, porque o Bruno, por exemplo, ele traz 3 questões que eu acho que são a chave para a gente trabalhar em cima da questão da pandemia da Covid-19. Primeiro, ele vai falar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, eles são uma espécie de, nesse momento, eles parecem para mim uma espécie de passo a passo que nós não conseguimos cumprir e que o não cumprimento nos trouxe até este momento. Então, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, para mim, são a primeira questão importante quando a gente pensa na Covid-19. Resgatar o que está por trás disso e o que não foi feito. E por que não foi feito, né? Como é que nós conseguimos avançar tão pouco, né? Dentro das Nações Unidas, é importante a gente lembrar, e a gente vai voltar a falar nisso mais adiante, né, sobre a questão de que estamos em plena década dos afrodescendentes, né, e, efetivamente, pouco ou nada foi feito no plano interno dos Estados. Ou seja, no entanto, nós estamos aqui convivendo com o uso, a utilização de alguns instrumentos das Nações Unidas por parte dos estados, de alguns estados, justamente para instrumentalizar a exceção. E isso, para nós, é uma questão muito grave, né? O Bruno, ele, por sua vez, ele vai falar dessa agenda que é colocada e dessa pauta que é trazida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muito mais próxima do que nós até do que as Nações Unidas, porque está aqui lidando com os nossos problemas regionais e locais, né? Por exemplo, a questão indígena é uma questão extremamente preocupante na América Latina. No Brasil, então, embora ela sempre tenha estado presente, só a partir da democratização é que nós começamos a pensar de fato na questão indígena. E pensamos pouco, porque hoje nós estamos diante de uma população absolutamente desprotegida por parte do poder público, que não quer nada com ela,
não é? E por parte de uma população que sempre foi indiferente a ela historicamente, para dizer o mínimo, né? Então, quais que são as questões que eu acho que são importantes para a gente trabalhar esses temas? É óbvio que nós não vamos falar de todos esses temas, nós não temos tempo aqui, né? Temos uma vida inteira para falar sobre esses temas. Mas a primeira questão que me chama a atenção é como que mais especificamente no caso do Brasil, né, que eu vou falar como professora de Direito Constitucional, embora eu trabalhe com temas que são da agenda internacional, eu sou professora titular de Direito Constitucional. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é um tema que sempre me mobilizou nos estudos jurídicos, que é a forma como se dá esse acoplamento do sistema internacional ao sistema interno, ou seja, a integração dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Esta é uma questão que outro dia eu fiquei até achando engraçado, porque há anos, olha, em 2007, 2008, eu coordenei uma pesquisa na Faculdade de Direito da UFRJ, na FMD, para o Ministério da Justiça, naquele projeto Pensando o Direito, e a questão que a gente tinha que resolver, né, que nos foi proposta, foi sobre a recepção dos tratados internacionais de direitos humanos pela Constituição a partir da emenda constitucional de 45. Então, como ela vai alterar o artigo 5º da Constituição Federal, né, inserindo ali um novo parágrafo, e como que seria a possibilidade de nós trabalharmos ou verificarmos esse acoplamento. Por quê? Porque a partir desta integração dos tratados internacionais de direitos humanos é que o direito internacional se faz presente no plano interno, né? Não é que e aí nós temos uma discussão jurídica, que é política também, obviamente, no Brasil, que é o status desses tratados internacionais de direitos humanos. A minha defesa, que não é majoritária, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a minha visão esses tratados, por força da própria Constituição, eles deveriam todos ter status de norma constitucional. No entanto, não tem. Por quê? Porque há um rito legislativo, há um processo legislativo no plano interno, né, que deve ser seguido para que ele venha como uma norma constitucional ou infraconstitucional. E, nesse sentido, o único tratado que nós temos, que foi encaminhado para o Congresso Nacional e aprovado como emenda à Constituição, é da pessoa com deficiência. Nenhum outro, nem as declarações, as convenções todas da ONU, da qual o Brasil participa, nem o próprio Pacto de San José, nenhum deles tem status constitucional como tem a lei, a Convenção das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas. Então, isso para nós já é uma questão que demonstra como que no Brasil nós temos uma deficiência ou um problema nesse mecanismo de integração entre o direito internacional e o direito interno. E isso para nós é muito preocupante. E a gente estuda isso muito pouco, e a gente trabalha isso muito pouco, né? Inclusive e principalmente em termos políticos, nos 3 poderes do Estado, no legislativo, no executivo e no judiciário. Isso é um problema porque desde a criação das Nações Unidas em 1945, desde que entra em vigor a Declaração Universal, né, e todas as convenções que delas são decorrentes, nós já temos um acervo normativo incrível à nossa disposição. Então, quando as pessoas dizem a Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal de 1988 é incrível, ela é fantástica, ela traz só o artigo 5º da Constituição Federal, traz o elenco de praticamente todos os tratados das Nações Unidas, né? No entanto, nós continuamos com esse desapreço ao próprio direito interno, à norma constitucional, quem dirá, então, amigos, a norma internacional. Basta nós pensarmos em ações importantes em que o Brasil foi réu na Corte Interamericana, né?
para ver como que ela não foi aplicada. Aqui é sentença, como no caso da guerrilha do Araguaia. Então, aí, diante dessa situação, quer dizer, eu acho que hoje, quando a gente pensa no sistema internacional e no sistema interno, né, no Brasil como um Estado-nação, dentro deste concerto de nações, nós temos um país que, embora seja signatário de praticamente todos os tratados internacionais de direitos humanos, né, nós só não assinamos e ratificamos dois. Um de 1968, que é sobre a imprescritibilidade de crimes contra a humanidade. Por exemplo, se tivéssemos assinado, a lei de anistia não teria sido considerada constitucional. Só para a gente começar a conversa, né? O segundo, que é a Convenção dos Trabalhadores sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e sua família das Nações Unidas. O Brasil nem assinou nem ratificou. Então, não é de se espantar que a gente veja, assim, de uma forma bem blasé, o desmonte dos direitos do trabalhador nacional, que vai colocar praticamente na indigência o trabalhador estrangeiro que está dentro do país, por consequência, porque este fica sem pai nem mãe. Se o nosso trabalhador nacional já vai ficar desprotegido, imagina o imigrante numa situação em que não há norma internacional, exceto algumas específicas da OIT, que o Brasil tenha ratificado e que esteja aí bombando, né, nos tribunais. Então, eu gostaria de trazer para este debate justamente esta forma e ouvi-los, né? Eu sei que vocês trabalham com questões específicas, como a questão indígena, né? Sobre a forma como nós estamos lidando, né? Todo mundo está falando aqui, olha, a OMS agora ficou super pop, todo mundo sabe o que é a OMS, todo mundo sabe quem é, que é o diretor da OMS, né? Ninguém nem sabia o que era a OMS, agora todo mundo sabe, todo mundo comenta, está na boca do povo, tem até meme, né? Então, muito bem. A OMS, ela tem uma série de normas e protocolos que nós já seguimos. A saúde pública no Brasil já segue, porque nós ratificamos esses tratados, não é isso? Da mesma forma acontece com os direitos humanos. E, no entanto, hoje todo mundo pergunta, mas e agora? Como que fica? Como que fica esse estado de exceção aí que está sendo trazido à tona na América Latina inteira e em alguns países europeus, né? No momento em que você tem que impedir a circulação, em que você tem que convencer as pessoas, não é isso? Então, todas essas questões, elas para nós, elas parecem ainda mais novedosas, vamos dizer assim, espanholando aqui a conversa, né? Por quê? Porque nós nunca demos, em termos jurídicos e políticos, a devida atenção ao funcionamento do sistema internacional. Na área do direito, o direito internacional, ele deixa de ser o patinho feio dos sonhadores só depois de 20 anos, praticamente, de vigência da Constituição Federal de 1988. Tá? Então, é um negócio que que eu gostaria de ouvir vocês, qual é a percepção que vocês têm, né? Esse tema todo que está sendo trazido aqui, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, está aí, ó, há quanto tempo, né? Nós já estamos quase na data limite dos Objetivos do Milênio e ainda não estamos nem pensando neles. Então, como é que vocês estão vendo isso aí e como que vocês acham que essa nossa falta de clareza sobre esses temas podem impactar hoje a aplicação dessas normas internacionais que não seriam muito bem-vindas. É isso. Obrigado, professora Vanessa. E aí, eu já faço o gancho justamente para o Matheus, né, porque uma das, se a gente for condensar, uma das principais questões que os alunos colocaram foi justamente essa questão sobre os dos documentos da ONU, né, com relação ao Covid. E aqui eu já agradeço, né, a professora Daniele Dionísio e a professora Larissa Rosevitz, né, que são as organizadoras desses seminários virtuais do IRID. Então, Matheus, por favor, se puder aproveitar o gancho aí que a professora Vanessa colocou, seria ótimo. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite da UFRJ, que me chegou através do Emerson, um amigo já de longa data.
dividindo aqui a mesa com o Bruno também, que é um amigo aqui, um colega da UFGD, e tendo o prazer de conhecer, ainda que por meios virtuais, a professora Vanessa Berner, que tem uma produção muito legal na área de direitos humanos. Para mim é um motivo de fico bastante contente de poder dividir esse espaço com você, ainda que não seja o espaço físico, mas é o espaço que o tempo nos permite, né? Para não me delongar mais nessas apresentações assim protocolares, que são sinceras apesar de protocolares, o Emerson, quando me chamou para que eu pudesse dar minha singela contribuição a partir daquilo que eu estudo, né? Eu sou um professor de relações internacionais que tem uma trajetória de pesquisa voltada ao sistema ONU de direitos humanos, né? Então, eu vou tentar fazer uma fala breve sobre isso, e acho que, de certa maneira, dialogando com algumas das perguntas, já que me chegaram informalmente aqui no comecinho da nossa fala, aqui no nosso bate-papo. A Larissa mencionou que tem algumas perguntas sobre documentos, os documentos que a ONU emitiu e tal. Então, acho que eu vou tentar me balizar um pouco por isso, e não tomar demais o tempo da fala de vocês, se eu quero ouvir. Eu fiz uma opção, quando eu estava assim, preparando para falar aqui para vocês, porque a gente poderia pensar de falar sobre o sistema de direitos humanos da ONU, né? Primeira coisa, e não sobre a ONU como um todo, porque a ONU é um negócio oceânico, com muitas vozes, muitas agências. A gente poderia começar por vários lugares, né? A própria OMS teria uma abordagem muito específica nesse momento. Então, eu optei por falar daquele universo que eu sei um pouquinho mais, que é o sistema de direitos humanos da ONU. Feita essa primeira opção, eu fiz uma segunda opção, que é dar o foco para o sistema de direitos humanos da ONU como um emissor de voz, e não tanto como uma arena ou uma plataforma mobilizada por atores, né? Isso significa que eu vou tentar, lógico que as coisas se misturam, mas que eu não vou abordar tanto, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, onde os estados e os ativistas, as ONGs, né, vêm se pronunciando sobre o Covid, inclusive vem tendo várias iniciativas nesse sentido, mas vou tentar pegar o braço dos relatores especiais, especialmente, e do Alto Comissariado, que é por meio do qual o sistema de direitos humanos tem alguma voz, é um agente mais ativo, né, e não apenas reativo nesse sentido, ainda que as coisas se misturem. Do ponto de vista do Conselho, né, já houve, por exemplo, uma sessão virtual do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, né? Foi virtual, então no dia 30 de abril, no qual o Brasil, por exemplo, foi criticado pelo CIMI em relação da ineficiência, do descaso, em relação às populações indígenas. E aí, na minha fala, e possivelmente na do Bruno, vai aparecer essa questão das populações indígenas, porque a gente mora e trabalha em Dourados, então é uma questão incontornável para a gente, especialmente por conta da população Guarani Kaiowá e a negligência que vem acontecendo por aqui historicamente, e agora mais acentuada. Mas, enfim, já no começo de março, a sessão do Conselho foi suspensa em razão da Covid. Depois, no começo de abril, teve uma sessão informal sobre a Covid com a Bachelet, né, a Michelle Bachelet, ex-presidenta do Chile, que hoje em dia é a alta comissária para direitos humanos da ONU, né? Até que no final de abril, agora recentemente, dia 30 de abril, teve uma sessão informal com os relatores especiais da ONU sobre as consequências da Covid, né? Então, outra possibilidade de fala seria ir por essa trilha, mas a trilha que eu optei é por pegar mais o Alto Comissariado e os relatores especiais, né? Quando você começa a se debruçar sobre a documentação, e já tem muita documentação, depois eu vou dar alguns números para vocês, muito rápido, mas vê-se que o Alto Comissariado, os relatores especiais colocam a pandemia como um teste. É um teste para o sistema, é um teste para a humanidade, é um teste para o sistema internacional, e não deixa de ser irônico usar a palavra teste, né, nesse contexto de pandemia, em que testes não são abundantes, né? A gente carece de testes. Então, essa metáfora médica ficou até irônica nesse sentido. Mas, pelo que eu percebi, analisando a documentação, o Alto Comissariado, esse braço de direitos humanos da ONU, está tentando buscar um equilíbrio entre, de um lado, atacar o vírus, que é uma realidade concreta, fática, mas, por outro lado, mitigar os efeitos de medidas sobre a vigência de direitos humanos. Sejam efeitos que sejam não intencionais, problemas, digamos, de policy mesmo, de política pública, né, que acontece na medida em que você precisa restringir, de repente, liberdade de ir e vir e tal, mas também esse braço de direitos humanos da ONU está muito preocupado com instrumentalizações desses períodos de exceção para ataque à democracia, né, no reino mais da política. E nesse intuito,
o sistema de direitos humanos da ONU vem tentando colocar a saúde global no entrecruzamento mesmo entre direitos civis e políticos de um lado e direitos econômicos, sociais e culturais do outro, né? Parecido com a agenda de direitos humanos dentro da Agenda 2030, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, foco nos mais vulneráveis, combate ao estigma e discriminação. Então, esses são os grandes eixos das respostas, né? E aí o que me impressionou quando eu estava preparando essa fala, e ao longo dos dias também me dedicando a esses documentos, mesmo antes do Emerson ter me convidado, é que eu acho que enfim, ao longo da minha trajetória de pesquisa, eu nunca tinha visto uma resposta nunca tinha visto uma resposta tão consistente, não sei se consistente é a palavra, mas todos os relatores especiais se pronunciando, os comitês de tratados, o alto comissariado, a alta comissária em si individualmente, praticamente todas as vozes que compõem esse sistema se pronunciaram sobre o Covid. Nem mesmo o aquecimento global conseguiu produzir essa resposta que eu estou chamando de sistêmica, mas sistêmica talvez não seja o termo exato, porque ela não é exatamente coordenada também. Mas, enfim, eu acho que foi uma outra maneira de evidenciar o tamanho do problema representado pelo Covid-19. Então, aí, só para vocês terem ideia dos números, né, como evidencia a pandemia como uma espécie de fenômeno total, assim, entre aspas, foram 12 discursos, declarações e editoriais da Bachelet, 9 comunicados de imprensa pessoais dela, da Bachelet, 48 comunicados de imprensa dos relatores especiais, sendo que são 56 atualmente, são praticamente todos, e muitos comunicados conjuntos, 6 comunicados de imprensa dos comitês de tratado, que costumam ser muito mais low profile, mais jurídicos, não se pronunciarem sobre essas questões, eles já se pronunciaram também. Comunicados de imprensa temáticos, o que eles estão chamando de stories também, que eles estão contando histórias individuais para mostrar o drama da pandemia ao redor do mundo, com efeitos de dramaticidade. E, por fim, o Alto Comissariado elaborou um guia geral sobre direitos humanos e Covid-19, e, além disso, saíram mais 8 guias temáticos, né, sobre estado de emergência, espaço cívico, detenção, esse em parceria com a OMS, crianças em situação de detenção, em parceria com a Unicef e o Acnur, migrantes, mulheres, LGBTI, pessoas com deficiência. Então, as primeiras manifestações do sistema começaram em março, mas eles começaram a ganhar consistência mesmo em abril, né? E aí todos esses relatórios temáticos que eu citei para vocês foram seguidos por comunicados de imprensa da Bachelet, uma clara tentativa de amplificar o discurso e de notabilizar a narrativa. Certo. Bom, muito interessante a sua fala, Vanessa, e muito provocativa no melhor sentido do termo. E eu estava lendo a documentação da ONU um pouco com essa sua preocupação também. Eu trabalho nessa área de direitos humanos internacionais, assim, no começo da minha formação, mas a minha formação é em relações internacionais, ciência política, tal como acho que a do Bruno também, e a gente sente muito, e por isso, por trabalhar com direitos humanos, a gente interage muito, né, com as leituras e o pessoal do direito, e a gente está numa faculdade de direito, inclusive aqui na UFGD, e muitas vezes a gente sente a resistência que há a esses temas de direito internacional. É visível, assim, de como a gente tem que, antes de começar a conversa, parece que provar que é importante, né, da importância que ele tem, e acho que você fez isso com maestria, assim, tanto de mostrar a importância como mostrar a gravidade de não se aderir a essas normas com seriedade, não dar o status devido a elas. Os seus exemplos abundam, né? Em alguns momentos, essa nossa indiferença à normativa internacional nos mais altos estratos, né, do judiciário brasileiro tem consequências muito concretas para a nossa vida. E eu noto que isso a ONU tem uma diferença entre, acho que, a abordagem da ONU e da OEA, apesar de ter vários paralelos, é que a ONU, por contemplar todos os países do mundo, ela não pode se pronunciar explicitamente sobre regimes políticos, né? Então, ela não fica falando explicitamente, olha, tem que ser democrático, tem que ser democrático. Ela não pode usar, acho que, esses termos que são muito caros à OEA, que fala isso com clareza, cláusula democrática e tudo mais. No entanto, a mensagem, o subtexto, a 1 centímetro abaixo da superfície, só o que não pode ser dito, é esse o tempo todo. É o receio gigantesco de retrocessos democráticos, inclusive por indiferença à normativa internacional, né? E
o tempo todo, a ONU, ao se pronunciar, e vem tentando moldar, de alguma maneira, a resposta à crise a partir do repertório, da linguagem, das normas de direitos humanos, olhando o Brasil com bastante cuidado, porque uma coisa muito importante é que o Brasil, apesar de nunca ter sido assim, um grande exemplo em matéria de vigência de direitos humanos, e nós sabemos bem disso, do ponto de vista da diplomacia e da política internacional, o Brasil sempre foi um ator minimamente construtivo de normas, de construção de pactos, tanto nos âmbitos de direitos humanos, estrito sensu, como no âmbito da própria arquitetura de saúde global, né? O Brasil sempre foi um modelo de saúde pública. Os documentos da ONU, eles não dizem explicitamente, mas é uma grande exaltação a opção pelo SUS que o Brasil fez. Eles não vão usar o nome SUS exatamente, porque eles falam em termos genéricos, mas o tempo todo a recomendação é essa: sistemas de saúde públicos, gratuitos, com acesso universal, que muitos países não têm, o Brasil tem. E aí você entende como o Brasil, por que o Brasil era essa liderança tão notória em termos de saúde pública global, e o significado da nossa retirada dessa arena, né? Como isso é ruim para o país em si, para a nossa população, mas como é ruim para todo o globo que estava vislumbrando nesse modelo, um modelo a ser seguido, né? Ainda que tenha muitos problemas, que a gente sabe, mas agora nós estamos vendo em tempos de pandemia como nos é caro esse sistema, né? E o que é interessante sobre documentos, Emerson, já que você mencionou algumas questões dos alunos, é que em abril o secretário-geral soltou um relatório, o Guterres soltou um relatório colocando os direitos humanos no centro da resposta ao Covid, né? E com algumas mensagens muito fortes. E o próprio fato do relatório do secretário-geral fazer isso significa que a Bachelet conseguiu fazer algum trabalho muito bem feito de lobby ali dentro, porque o secretário-geral não se pronuncia de maneira enfática sobre direitos humanos muitas vezes. E as mensagens dessa documentação da ONU, do secretário-geral, deu o tom de toda a resposta da ONU. E tem pelo menos 6 grandes mensagens chaves, que é assim: proteger as pessoas e as suas condições de vida, o vírus não discrimina, mas seus impactos discriminam, todo mundo tem que estar envolvido na resposta, ou seja, na participação e elaboração de política pública, a ameaça é o vírus e não as pessoas, nenhum país vai sair dessa sozinho, e a gente precisa estar num mundo melhor do que a gente entrou quando sair dessa pandemia. Então, isso, de certa maneira, inspira toda a resposta que o sistema de direitos humanos vem dando quando constrói os guias e tem as suas temáticas prioritárias de acesso ao sistema de saúde, de estado de emergência, como bem lembrou a professora Vanessa, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU está tentando se agarrar nisso de maneira, como estratégia política mesmo, de mostrar uma espécie de tá vendo, se a gente tivesse feito bem feito, a gente estaria em condições melhores agora. Então precisamos fazer melhor quando saímos dessa crise e durante essa crise. Mas para falar sobre o Brasil, que eu acho que é o que pode nos interessar mais, existe uma grande preocupação, isso eu acho que eu não vou me estender nisso, da exceção, né? A ONU está muito preocupada com questões de vigilância, monitoramento, geolocalização de indivíduos, como isso vai ser usado, ou como já está sendo usado para além dos propósitos de saúde pública global, né? E de saúde pública de maneira geral. Obviamente, quando o Brasil está num lugar muito peculiar agora, acho que nesse momento, porque quando você lê a documentação da ONU, como ela está pensando no mundo todo, ela está muito pensando em questões como da Hungria, das Filipinas, ou o próprio uso que a China vai fazer desses mecanismos de geolocalização, geoidentificação, porque o Brasil ele nega um pouco a gravidade. Então é como se a gente estivesse num passo até mais precário, né? Porque, vamos dizer, a ONU está preocupada com o Orbán. O Orbán diz: não, essa crise é tão grave que eu vou estender meus poderes de maneira permanente. O Brasil, para variar, né, sempre impõe uma complexidade muito sui generis, que a gente tem poderes subnacionais friccionando. E o que eu percebo, para falar sobre o Brasil novamente, instigado pela fala da Vanessa, é que nas falas da Bachelet e dos relatores, eles tentam empoderar os governos subnacionais. Na hora de elogiar, não aparece quase nenhum elogio ao Brasil, em toda essa documentação. Das poucas vezes que aparece, é exaltando os governos subnacionais, governadores e prefeitos, numa clara mensagem política de fortalecê-los diante da presidência.
E aí, os relatores especiais soltaram muitos comunicados, né? Inclusive, tem um comunicado que foi assinado por 57 relatores, assim, é uma coisa muito grandiosa, sobre os mais variadas temáticas, né? E aí eu comecei a ver os países que receberam relatórios específicos, né? Específico, vamos dizer assim. E aí a lista é essa: Irã, Israel, Mianmar, Coreia do Norte, República Centro-Africana, Eritreia, Camboja, Uganda, Camarões, Venezuela, Hungria, Estados Unidos e Brasil. Então, só para vocês terem ideia de qual é o clube que estamos frequentando, né, de listas. E sendo que o Brasil, muitos desses países que eu citei, têm relatores específicos já aprovados sobre eles. Um relator sobre Irã. O Brasil não tem um relator específico. E mesmo assim, nós fomos tema. E aí eu chego na minha última parte, para deixar os colegas falarem. No dia 29 de abril, saiu um relatório específico. E é um título fortíssimo para os padrões da ONU, que é o seguinte: Covid-19, as políticas econômicas e sociais irresponsáveis do Brasil colocam em risco. Né? Em termos da ONU, isso é um negócio assim, apocalíptico, um título desse, né? Que é todo cuidadosa. E aí ele foi elaborado por 2 relatores, um pouco as perguntas dos alunos. E esses 2 relatores já vinham acompanhando o Brasil e denunciando o potencial violador de políticas de austeridade. Né? Um deles é o Juan Borrolab, que é um especialista independente da ONU sobre externa para os direitos humanos, e o outro, mais famoso, inclusive no nicho do direito internacional, muito respeitado, que é o Philip Alston, que é o relator para a extrema pobreza e direitos humanos. O Philip Alston já tinha lançado um relatório antes sobre o impacto desproporcional sobre os pobres nos Estados Unidos, alguns dias antes. E em 2017 ele fez uma visita também aos Estados Unidos e fez um relatório assim que ganhou a mídia porque desagradou demais o Trump a respeito da extrema pobreza. E aí o relatório é muito forte mesmo, apesar de curto. E uma coisa muito curiosa que eu vi é que foi um dos últimos atos do Alston. Dias depois ele terminou o mandato. Ele solta o relatório dia 29 e dia 1º de maio troca o relator. Então, claramente, ele esperou esse momento, ele se valeu desse momento de final de mandato para poder construir um relatório muito forte sobre o Brasil. E aí, se você olhar, além dos 2 autores, ele foi endossado por vários outros relatores. E todos eles, relator de direitos à água potável e saneamento, direito à alimentação, direito à moradia adequada, direito à saúde, direito à educação, grupos de trabalho sobre discriminação contra mulheres e meninas. Ou seja, pelas temáticas das relatorias, vê-se que a opção do sistema de direitos humanos, nesse momento, dos relatores especialmente, do Alto Comissariado, foi atacar o Brasil pelo prisma dos direitos econômicos, sociais e culturais. Possivelmente porque estavam enxergando a OEA e o Conselho de Direitos Humanos, os ativismos, a mídia internacional, batendo muito na questão de direitos civis e políticos, né? De como o discurso do Bolsonaro era antidemocrático. Então, isso estava na agenda. E eu acho que eles optaram por ir por outro lado, possivelmente que o Brasil já vem sendo atacado frequentemente nas instâncias de direitos humanos da ONU, foi esse ângulo dos chamados direitos civis e políticos. Então, liberdade de imprensa, restrição do espaço físico, ataque aos defensores de direitos humanos e defensores ambientais, que é a agenda, digamos, mais tradicional do sistema e que tem bastante repercussão internacional, mas não necessariamente, infelizmente para nós, que ganha mais corações e mentes internamente no Brasil. Então, um relatório muito forte e consistente sobre restrição do espaço cívico, infelizmente para a nossa população, isso não atinge a gravidade que nós gostaríamos que atingisse dentro desses corações e mentes. No entanto, quando se fala de serviços públicos, direitos sociais, isso é muito caro à população brasileira. Ainda que de uma maneira talvez nebulosa em termos de direitos humanos, né, em termos conceituais, mas isso é caro. Então, eu acho, e aí é uma interpretação minha, que eles identificaram um possível calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, especialmente no pós-pandemia, na situação econômica e a degradação da situação social, não apenas para grupos, mas para a população em geral, e optaram por atacar ali. Né? Então, a ideia de que a Covid, o centro da crítica do relatório é o abandono das políticas de austeridade. É uma exaltação do aumento de gastos para combater desigualdade e pobreza que está sendo exacerbada pelo Covid. Então, é a ideia de que o Covid ampliou o efeito perverso e adverso do APEC, do teto dos gastos. Né? Eles dizem em 95 e outras medidas de austeridade com o Internacional de Direitos Humanos. Tem uma crítica aberta à falta de leitos e à falta de investimento no SUS.
Eles dizem, mais uma vez, não se pode permitir colocar em risco a saúde, a vida da população, inclusive dos trabalhadores da saúde, financeiros uns poucos. Quem será responsabilizado quando as pessoas morrerem por decisões políticas que vão contra a ciência e o aconselhamento médico especializado? Eles chegam a reivindicar uma reforma tributária progressiva nesse documento. Então, o que eu acho, para fechar a minha fala, obviamente, isso do ponto de vista normativo é tão importante quanto direitos civis e políticos e tudo mais. Acho que essa discussão está superada sobre indivisibilidade e tudo mais. Mas eu acho que esses relatores tentaram enxergar uma forma de falar para a audiência interna brasileira também, para não parecer algo que está muito distante. Não, nós estamos falando de serviços muito essenciais para a população e é algo que é muito caro ao governo federal, né? O governo federal vem nessa postura negacionista e justificando por uma preocupação econômica. Então, eles optaram por tentar pegar o governo pelo seu próprio discurso. Essa é a minha leitura desse momento. Ok. E Bruno, obrigado, Matheus. O que você colaboraria, Bruno? O que você acha que o sistema interamericano está colocando? E principalmente, como estamos falando também bastante para alunos de graduação, também para vocês falarem um pouquinho a função, por que esses órgãos que vocês estão mencionando, o que eles fazem, por que eles têm a importância que está aqui. Enfim, obrigado novamente pela palavra. Retomando aí a sua pergunta, Emerson, mas também as questões colocadas pela professora Vanessa. Bom, tanto a Comissão Interamericana, que é um órgão quase judicial, que tem uma natureza mais política, quanto a Corte Interamericana, que de fato é um tribunal, ou seja, que emite sentenças vinculantes, esses dois organismos tentam monitorar as práticas dos estados em todo o continente em termos do maior ou menor respeito dos governos a direitos humanos básicos e as normas democráticas. Então, é quase que um termômetro, né? A Comissão Interamericana que está em Washington, a Corte Interamericana que está em São José, na Costa Rica, é um termômetro. Quando as coisas começam a sair do controle, direitos em perigo, a democracia sendo erodida, soam esses alarmes internacionais. Então, são duas instâncias que são nossas aliadas aqui para combater o arbítrio dos estados, né? Preservar um mínimo de garantias e liberdades fundamentais. Então, acho que essa aqui é a importância. Então, são dois órgãos fundamentais nesse contexto da pandemia, que é um contexto muito incerto, como a professora Vanessa bem colocou, sem precedentes. Então, é um momento em que você tem, de um lado, pessoas muito desesperadas, né? Governos sem muita claridade do que deve ser feito, e, de outro lado, você tem um discurso negacionista muito forte, anticientífico, e aí a importância da comissão, porque está desenvolvendo mais essa normativa, esses parâmetros e as balizas, mas também da corte, de falar, olha, Estados americanos, essas são as diretrizes básicas a seguir, esses são os caminhos que os estados devem adotar para combater a pandemia, preservando direitos humanos, preservando a democracia. Então, é como que são dois faróis nesse momento muito turvo, muito incerto, mostrando as melhores práticas e os melhores padrões a serem adotados para os governos. Qual que é o problema? O problema é o que a professora Vanessa levantou. Os caminhos a seguir, eles são muito claros. O problema é como acoplar isso que está vindo dos sistemas internacionais para o âmbito interno. Essa internalização, ela é problemática, ela é difícil, porque gera resistências. Então, o acervo normativo internacional, concordo com a professora Vanessa, ele é incrível. Comissão e corte tiveram um trabalho louvável agora, de em pouquíssimo tempo desenvolver esses padrões de direitos humanos. Onde que está o X da questão? Está que, de um lado, a gente tem um desapreço histórico, como a professora Vanessa bem pontuou, com o direito internacional dos direitos humanos, mas eu iria além do que a professora Vanessa disse. Isso é uma questão estrutural no Brasil, porém, nesse momento há um agravante ao desapreço histórico ao direito internacional dos direitos humanos,
que é um contexto claro de erosão democrática no Brasil, que então torna ainda mais complicada essa internalização do que a comissão está dizendo na sua resolução sobre pandemia e o que a Corte está dizendo na sua declaração sobre pandemia. Vou fazer só um parênteses. A resolução sobre pandemia da Comissão Interamericana já foi citada pelo Supremo Tribunal Federal, então não é pouca coisa. E qual que é a expectativa, sobretudo, da Comissão Interamericana? É que ela está produzindo, enfim, essa resolução, ela tem uma sala situacional que monitora o tempo todo o que está acontecendo em cada um dos países, ela está emitindo boletins diários sobre Covid, está produzindo comunicados de imprensa e tem se reunido virtualmente com grupos da sociedade civil no que está chamando de fóruns sociais. Essa semana aconteceu o Fórum Social Comissão Interamericana, ONGs e movimentos sociais brasileiros. A expectativa da comissão é de que, fazendo isso, essa produção normativa dela seja apropriada pela sociedade civil, pelos atores judiciais, pelos órgãos autônomos de controle aqui no Brasil. Enfim, a Comissão Interamericana está tentando criar, tentando forjar uma aliança, né, conosco, que na academia, fora dela, dentro ou fora do Estado, fazemos a defesa dos direitos humanos. Aí eu volto ao problema, é que a gente tem, enfim, essa tradição jurídica muito autóctone, muito soberanista no Brasil, de desprezar o direito internacional dos direitos humanos, mas para piorar, pelo menos desde 2016 e com mais força desde 2019, a gente tem essa série de retrocessos democráticos no Brasil. Muito antes da pandemia, os grupos vulneráveis aqui já estavam sendo ainda mais discriminados e as tendências de exclusão social, então, são as piores possíveis quando a pandemia nos atinge. Então, não é só um problema de que os nossos atores judiciais não acompanham esse acervo normativo internacional. Infelizmente, as nossas autoridades políticas, sobretudo no plano do governo federal, estão trabalhando o tempo todo contra essa agenda, estão solapando qualquer possibilidade real de internalização desses padrões internacionais. Falando, né, português mais claro, o governo federal hoje está usando no Brasil a pandemia para reforçar o quê? Traços autoritários e para excluir ainda mais grupos historicamente discriminados. Isso na contramão do que do que vão dizer Comissão e Corte Interamericana, do que vai dizer todo o sistema ONU. Então, isso que a professora Vanessa também já colocou, a gente aqui já tinha, antes da pandemia, uma política econômica de destruição de direitos históricos, de aprofundamento do desmonte do SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente já tinha um governo federal que, com medidas como excludente de ilicitude, demonstrava claramente a sua intenção de oficializar e de legalizar uma política aberta. Do que? Uma política aberta de matar, de fazer morrer e de deixar morrer. Então, infelizmente, a pandemia é o que é um prato cheio para esse governo federal que já tinha essa agenda prévia, que já estava estimulando a posse de armas, o garimpo, a grilagem, a destruição do meio ambiente, né, levando à morte povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, elogiando a ditadura militar, a tortura e o desaparecimento dos seus opositores. E que agora, então, a pandemia é o quê? É um prato cheio para que o governo federal sabote as medidas de isolamento social, para que não construa uma política de ampla testagem da população, isso que o Matheus também já levantou anteriormente, e esse discurso de que é mais importante salvar a economia do que proteger as vidas. O resultado disso tudo é o quê? O aprofundamento das tendências que antes já estavam em operação de a morte das pessoas negras, pobres e que habitam as periferias das grandes cidades, a morte das populações em extrema vulnerabilidade, como os povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, enfim, e pessoas idosas e todos os outros grupos. E aqui eu quero terminar o quê? Quando o Matheus traz essa lista
né, esse clube terrível do qual agora o Brasil faz parte no cenário internacional, hoje o Brasil é o quê? Caminha rapidamente, ou já se transformou, num pária internacional. Hoje o Brasil é uma ameaça à saúde global. Talvez seja já o grande foco da contaminação internacional no globo todo. Então, eu só quero pontuar que, infelizmente, por mais que comissão e corte funcionem como faróis das melhores práticas e padrões a seguir, hoje o cenário interno no Brasil, para que a gente internalize isso, é ainda pior, né, do que as dificuldades que a professora Vanessa já tão bem tinha trazido. E aí, enfim, se a gente tiver tempo depois, eu posso, na minha próxima fala, trazer 2 temas que têm me preocupado em particular, que é a pandemia da Covid, que está produzindo uma nova onda de desaparecimentos forçados no Brasil e que está levando agora não mais a um genocídio dos povos indígenas, mas a um verdadeiro holocausto dos povos indígenas no Brasil. Mas, enfim, eu devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, Bruno. Professora Vanessa, a senhora quer desenvolver algum desses pontos? Não sei se também vai ter que sair daqui a pouco. Enfim, qualquer coisa, já deixar aí também sua última participação. E também, se for o caso, também, como os alunos colocaram, também perspectivas pós-pandemia. Se os direitos humanos poderiam ser enfrentados de maneira mais forte, né? Se poderiam os direitos humanos terem mais importância no mundo pós-pandemia, né? Isso também foi algo que os alunos estão interessados em saber. Ok. Bem, Anderson, obrigada. Eu agradeço essa preocupação com o meu horário. Eu, de fato, tenho um compromisso às 5 horas, mas eu gostaria de fazer um comentário breve sobre a fala do Matheus e do Bruno, que foram bem instigantes, e aí eu quero falar um pouco sobre essa pós-pandemia também, como uma despedida, tá? E depois eu passo a bola para os meus amigos aqui falarem também. Então, eu anotei algumas coisas que eu achei interessante de comentar e quero trazer uma outra perspectiva a partir da fala do Bruno, sobretudo. O Felipe Alston, Matheus, ele já tinha sido relator para o Brasil, né? Naquele momento, ele foi, inclusive, insultado publicamente com a ironia da polícia do Rio de Janeiro, que deu para ele uma réplica do Caveirão quando ele estava aqui fazendo o relatório sobre execuções sumárias, né? No qual, inclusive, o Brasil teve que cumprir uma série de recomendações. E isso nós estamos falando, queridos, dos bons tempos dos direitos humanos neste país. Eu não estou falando dos tempos péssimos, eu estou falando daquela hora que tudo estava super legal. Eu estou falando dos anos 2000, né? Foi ontem. Eu não estou falando do período pós-ditadura militar e muito menos do período de ditadura militar. Eu estou falando do pós. Então, o Felipe Alston já conhecia o Brasil. Ele ser um relator neste último momento em que ele está como relator da ONU, estava como relator da ONU, ele fazer esse relatório sobre os direitos econômicos e sociais é muito significativo. Primeiro, porque parte de alguém que já conhecia esse país, no histórico de reiteradas violações de direitos individuais, previstos em tratados internacionais e na própria legislação interna. Então, ele vai trazer esse debate, que é um debate também antigo, para quem lida com direitos humanos, para quem trabalha com direitos humanos. Em que lugar que estão os direitos sociais e em que lugar é que estão os direitos individuais, né? Assim, numa escala, né? Se a gente fosse... Numa escala, a gente tem que ter primeiro os direitos econômicos e sociais funcionando para depois nós garantirmos o gozo dos direitos individuais. Entretanto, numa faculdade de Direito, até hoje se ensina gerações de direitos, meus caros, como se eles fossem uma sequência cronológica e também hierárquica, em que os primeiros direitos são os direitos individuais, os direitos civis e políticos. Então, nós temos aqui no Brasil uma questão
que é epistemológica em relação aos direitos humanos. A forma como nós estudamos e pesquisamos e ensinamos direitos humanos, né? Nós, esse plural assim majestático, sabendo que muitos daqui não estão incluídos, me incluam fora desta, mas efetivamente esta é a maneira como rola o debate de direitos humanos no Brasil. E eu não vejo má fé nas pessoas, eu vejo uma questão de uma escolha epistemológica que leva a uma prática que tem se demonstrado um desastre neste país, né? Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto para comentar a fala do Matheus, que é muito importante, porque, de fato, este é o nosso calcanhar de Aquiles. E veja bem que ele é o nosso calcanhar de Aquiles, mesmo com a Constituição Federal, mesmo com a CLT, que vigora no Brasil desde os anos 40, para sofrer uma derrocada agora, né? Mesmo que o SUS funcione mal e esteja salvando a lavoura em plena pandemia. Vejam, nós somos um fracasso dentro de uma vitória, vocês compreendem isso? E esse fracasso dentro da vitória, essa nossa derrota, ela está relacionada com a má compreensão mesmo da nossa estrutura de organização política e administrativa. Por parte de quem trabalha com direito e por parte também de quem trabalha com política, com ciência política, na sua vertente nacional e internacional. Nós temos aqui no Brasil questões que favorecem, Bruno, este discurso negacionista de... Gente, basta ver as pesquisas. 30% da população. É assustador. É assustador, né? E isso nos leva a uma questão importante, que é, nós estamos assistindo ao espetáculo do desmoronamento da democracia no Brasil. Não é mais a erosão, está desmoronando, não há mais pudor, gente. O presidente da República hoje atravessou a Praça dos Três Poderes para meter o pé na porta do Supremo Tribunal Federal. E aí as pessoas dizem, não, as instituições estão funcionando normalmente. Onde? Não estão. Elas não estão funcionando normalmente, né? Então, quando a gente ouve o apelo das agências internacionais, né? Quando a gente ouve a lista em que o Brasil está, quando a gente ouve a Comissão Interamericana nos fóruns sociais, né? Tratando de uma aliança para o futuro, e a gente olha porque a gente tem e porque a gente perdeu em tão pouco tempo. E aí nós que somos da academia, os nossos alunos de graduação, que serão profissionais no futuro, os nossos egressos, né? Nós temos que parar e pensar, caramba, nós temos que travar um debate em vários níveis, mas também no nível epistemológico. Porque nós chegamos aqui por ter dado tão pouca importância à discussão teórica, de nível, a um debate de qualidade, que é o que a Europa está fazendo hoje. É uma espécie de meia-culpa, né? Então, há uma década atrás, meus caros, a gente era chamado na universidade, né, para poder falar na Europa, nos Estados Unidos, sobre as novidades que a gente tinha com a Constituição que estava sendo aplicada, com o pagamento de dívida de FMI, com a redução da pobreza e da desigualdade. 10 anos depois, nós estamos igual a gente estava quando saiu da ditadura. Não é uma coincidência que o dólar tenha batido o mesmo recorde lá do governo de Fernando Henrique Cardoso no final dos anos 90. Nós regredimos demais. Essa regressão, ela vai ter, ela exige de nós pensar estrategicamente, né? Tanto na política quanto no direito. Nós que queremos ser resistência. Primeiro, nós temos que assumir de uma forma assim, aberta, escancarada, visível, que o Brasil tem pessoas matáveis, sim. Que essas pessoas são números, sim, senhores. Que essas pessoas
Dane-se. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os de sempre. Essas pessoas são as pessoas negras, os indígenas, as mulheres, a população LGBT, as pessoas com deficiência, são matáveis, não importa, pobres. Então, nós temos questões no Brasil de classe, raça e gênero, a qual a academia não dá a devida atenção. Claro que há nichos na academia. Todos nós aqui, em algum momento, escrevemos sobre raça, classe ou gênero, ou entrecruzamos isso, ou nos dedicamos só a isso nas nossas vidas. Mas é preciso que a gente saia do nosso debate apenas acadêmico e comece a pensar em propostas, em soluções para o futuro. E aí eu já entro nessa pergunta: como que nós vamos sair dessa pandemia? Como que vai ser esse mundo pós-pandemia? Eu tenho lido de tudo, do mais catastrófico ao espiritualista, passando por questões assim de desespero absoluto. Eu tenho lido bastante sobre isso. Mas desde o primeiro momento, eu tenho insistido em que a saída para isso, ela está na nossa forma de ver o mundo, não é? O Gilles Deleuze, ele tem uma frase que a gente usa muito na teoria crítica, que é a seguinte: pensar é pensar de outro modo. Então, o meu convite esperançoso é para que a gente pense de outro modo, que a gente aprenda a pensar de outro modo. Não há possibilidade de nós sairmos dessa crise sem solidariedade social. Isso não será possível. Nós temos que compreender e aplicar isso nas nossas vidas, né? Tem um lema das feministas, né? De nós feministas, que é o seguinte: eu só sou porque você é, que passou a ser até o lema da campanha da Marielle, quando ela foi candidata à vereança aqui no Rio de Janeiro, né? Então, essa questão do feminismo, de que nós temos que começar a mudança por dentro de nós. Nós temos que entender, olha, isso é racismo, isso é classismo, isso aí vai prejudicar uma parcela da população. Ninguém está falando da população presa com Covid, por exemplo. Exceto quem estuda o tema. Mas você não vê no jornal. Então, por exemplo, o Bruno fala aqui da questão dos corpos desaparecidos. Outro dia o jornal noticiou que uma pessoa que está enterrando as pessoas com o caixão lacrado. Apareceu lá um sujeito que mandou abrir o caixão, não aguentou, abriu o caixão. Não era a mãe dele que estava sendo enterrada, era uma outra pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Imagina o que está acontecendo nos presídios, que foi o relatório do Philip Alston, que já foi, a ONU, nós já tivemos relatores especiais durante o período de transição para a democracia, lá no início dos anos 90 aqui no Brasil, né? E, no entanto, olha que ponto que nós chegamos. Ou seja, nós temos que compreender entre nós que nós só vamos sair desse buraco de mãos dadas. E para compreender que é preciso dar as mãos, a gente tem que primeiro fazer uma mudança interna. Em termos acadêmicos, eu acho que nós temos que começar a repensar as nossas epistemologias, né? Ver até que ponto nós somos, de fato, pessoas que têm refletido muito pouco a situação social, a situação em que nós estamos imersos, né? A maneira como se constrói a política, a naturalização, a extrema naturalização da tragédia alheia, né? A nossa indiferença. Nós somos um povo muito indiferente à miséria, à dor, ao sofrimento, à morte, à tortura. Então, é preciso que a gente comece a fazer essa reflexão, que eu acho que primeiro é interna, e depois ela tem que se expandir para as diversas esferas sociais, para as diversas esferas da vida, né? Então, assim, é uma saída um pouco complicada, mas é a que eu vislumbro neste momento. E eu sinto muito, Anderson, mas eu não vou poder continuar com vocês.
eu depois ouço as respostas e as argumentações e considerações dos colegas. Agradeço muito o convite, espero ter sido frutífera a minha participação. Prazer conhecê-los. Prazer igualmente. Prazer todo. Então, dando continuidade, Matheus e Bruno, eu queria pegar vocês, que vocês colocassem, né, os últimos pontos que vocês quisessem colocar e, né, complementando essas questões, para responder aí às boas provocações da professora Vanessa, também no final colocar alguma questão sobre perspectivas dos direitos humanos pós-pandemia. Então, antes de caminhar para algumas palavras finais mais abrangentes, ainda sobre a ONU, sim, o que eu percebo de maneira mais panorâmica, analisando essa documentação que é muito vasta, de fato, realmente me impressionou a produção em tão pouco tempo, em cerca de um mês ter tudo isso de produção, que eu nem dei conta do sistema de direitos humanos, que dentro da ONU existe uma espécie de divisão de trabalho, né? Agências que são consideradas mais normativas e agências que são consideradas mais operacionais ou técnicas, né? E via de regra existe uma disputa, né? Muitas vezes o próprio alto comissariado, os relatores especiais começam a entrar por agendas mais técnicas na tentativa de legitimar os seus argumentos, né? Enfim, e isso gera tensões interinstitucionais ali. Mas nesse momento não. Não sei se por determinação do próprio secretário-geral ou pela gravidade do momento, o discurso todo dos braços de direitos humanos está sendo extremamente normativo e a parte mais técnica eles, de fato, reservam para a OMS e incorporam da maneira como a OMS estiver recomendando, eu acho que numa tentativa de deixar o discurso uníssono nesse momento. Essa é a primeira coisa que eu notei, assim. A questão de ser uma resposta americana, eu acho. Teve mais iniciativa, talvez, mais numerosa, porque tem os relatores especiais, mas foi um tempo coordenada que o sistema interamericano, acho que o sistema interamericano produziu um pouco menos, mas de maneira mais organizada. O Bruno deu vários exemplos de iniciativas que eles estão articulando para disseminar isso pelas Américas. No entanto, eu não sei se o Bruno sente isso, em comparação com a ONU, eu achei a OEA menos incisiva em relação ao Brasil, por exemplo. Eu acho que a ONU foi teve pronunciamentos mais incisivos em relação ao Brasil, e aí o Bruno pode reagir, a gente pode até pensar nos motivos que levam a isso, né, o status de financiamento que o Brasil tem dentro da OEA comparando ao status dentro da ONU, né? Mas eu senti um pouco de falta nisso da Comissão Interamericana, assim, da Corte Interamericana. A atenção a essa agenda democrática, e aí, mais uma vez, a peculiaridade é que a ONU, muitas vezes, pode falar em termos de regime, né? Ela tenta não se pronunciar político, porque a pluralidade dos países dentro do planeta tem regimes, a Arábia Saudita, Coreia do Norte, e a ONU precisa lidar com esses países que não têm regimes democráticos, mas o braço de direitos humanos possivelmente é a instância da ONU que mais está lidando com isso. Apesar de não usar muitas vezes o termo democrático, porque a ONU não toca, ela vem tocando em várias coisas que compõem aquilo que a gente vê como uma boa democracia. Então, espaço cívico para ativistas, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, enfim. E ela vem tocando em todos esses temas, assim. Sobre o Brasil, mais especificamente, eu acho que, além da instrumentalização da situação de pandemia para retrocessos em várias pautas de direitos humanos, o Bruno citou várias, aí, os desaparecidos do Covid, né? A Vanessa citou também, as populações indígenas. Então, além dessa instrumentalização, o governo nega a necessidade do isolamento social. Isso é diferente de outros governos que a ONU vem também. Então, como Hungria, Turquia, que dessa situação excepcional para avançar sobre garantias democráticas, né? Então, seria um uso estratégico da técnica, das recomendações técnicas de isolamento para fins políticos. Enquanto o Brasil adota uma postura de negação das evidências científicas, da negação da técnica
de seguir a técnica, né? Não seguir a técnica é a política que o Brasil adota, né? Não seguir as orientações científicas e acadêmicas e tal. Uma coisa que me chamou a atenção, vendo toda essa documentação da ONU, Emerson e Bruno, eu não vi um posicionamento forte e explícito contra a China, do braço de direitos humanos. E eu acho que isso demandado pelo secretário-geral, demandado pela OMS, né? A OMS vem sendo criticada pelo Trump, né? O próprio Bolsonaro fez críticas e eles se instrumentalizam disso, mas de fato a OMS optou por uma abordagem à China mais diplomática e menos de ataque, né? A despeito da responsabilidade que, enfim, a China coibiu o discurso do médico que estava tentando denunciar a pandemia logo no seu início. O Jamil Chad relatou numa live que eu assisti exatamente como só se decretou a pandemia global depois de negociar com a China, né, que o Tedros vai à China para negociar os termos de como seria essa decretação da pandemia global, de não acreditar essa responsabilidade à China, de não bloquear voos e comércio. Então, eu senti essa ausência de críticas mais explícitas, mas está recheado de recados indiretos, né, nesses documentos de direitos humanos. Então, há críticas a quem bloqueia a internet, a livre atuação de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão para profissionais da saúde. Então, há vários recados dentro desses documentos que não são tão explícitos, e possivelmente não são tão explícitos por alguma razão estratégica, até porque é tradicional que os braços de direitos humanos critiquem a China de maneira mais incisiva, né? A China trabalha muito nos bastidores para aquecer essas instâncias de direitos humanos, né? E, enfim, por último, acho que aí eu encerro a minha fala e passo para o Bruno. O que eu venho percebendo é o seguinte, pensando no Brasil, mas pensando em vários lugares que são recalcitrantes a direitos humanos, como é que vai ser a situação de direitos humanos no pós-Covid, né? Seria uma pena que a professora Vanessa teve que se ausentar, porque eu gostaria também de ver a posição dela sobre isso. O que eu percebo, durante talvez séculos, ou pelo menos um século, a gente, para tentar avançar pautas de direitos humanos, usou-se o expediente de dizer que eles são tão importantes, ou eles devem ser tão consensuais, que eles estão por fora da política, né? Eles não devem estar vulneráveis às oscilações políticas, eles devem constituir o consenso civilizacional, digamos assim. Eles devem ser a base comum. Tudo bem, a gente pode ter divergências em vários pontos, mas todos os partidos, enfim, todo mundo tem que concordar. A sociedade, isso é o nosso piso comum, né? A nossa base comum. E isso não deve entrar em disputa política. E cada vez mais a gente foi tentando colocar então direitos humanos como uma questão técnica, seja consciente ou inconscientemente, para tentar apartá-lo do mundo, entre aspas, maquiavélico da política, das agitações políticas, das agitações típicas do mundo político, né? E a nossa última cartada foi realmente tentar tratar técnica, né? Havia em nós, eu acho que de estudo de direitos humanos, ou pessoas que trabalham por isso, uma esperança de que uma pandemia fosse talvez o evento que mostrasse que existem algumas questões que são consensuais, né? que são técnicas. Então, o isolamento social, não é possível que alguém vai ser contra isso, que não vai entender isso. Não é possível que tenha liderança política que vai politizar isso. E nós estamos vendo que foi, né? Apesar de todas essas pesquisas, de todas as orientações técnicas, acadêmicas, normativas, internacionais, sim, não há consenso a respeito de como deve se lidar com essa pandemia. O isolamento social, que é uma orientação muito simples e fácil de compreender os motivos porque ele tem que ser feito, não foram persuasivos integralmente. O que eu estou querendo dizer, então? Eu acho que o mundo pós-direitos humanos, nós, infelizmente, ou felizmente, enfim, teremos que abandonar um pouco esse expediente e dizer que direitos humanos é um mínimo comum. Não que nós temos que abandonar isso, mas abandonar a ideia de que isso não é política. De que não, isso é uma coisa que está fora da política. Ou seja, nós temos que, porque, no limite, escolher
se orientar por pelas recomendações do OMS, recomendações acadêmicas, recomendações técnicas, é uma escolha política. E nós estamos vendo que é uma escolha política, porque tem gente não escolhendo isso. Então, acho que a gente vai ter que se reinventar de uma maneira a colocar a linguagem, o discurso de direitos humanos dentro da política. Nós vamos ter que navegar por essas águas revoltas. Acho que não está dando mais certo a gente tentar passar contornando ela por fora. Acho que é um pouco isso, minha ideia. Obrigado, Emerson, pelo espaço. Com certeza, Matheus. Estamos vendo aí também um debate interessante aí que vocês estão trazendo sobre como a gente pensa, como a gente ensina, né, direitos humanos e como isso é levado para o debate público. Né? São coisas que realmente são importantes, que temos que refletir bastante sobre isso e talvez tentar mudar isso, né, daqui para frente. Então, Bruno, eu pediria suas considerações finais, talvez você responder essa questão que o Matheus colocou, de você acha que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, por que, né, que você suspeita que se ela botou um tom mais abaixo, mais leve, né, com relação ao Brasil, você trazia essa questão do desaparecimento forçado aqui no Brasil e, por fim, suas reflexões sobre essa questão dos direitos humanos pós-pandemia, se você também quisesse nessas questões que a professora Vanessa e o Matheus colocaram, né? Por favor, Bruno. Perfeito, Emerson. Começando então, em primeiro lugar, pelo papel menos incisivo da Comissão Interamericana e depois essa questão dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, em segundo lugar, e finalizando com o mundo pós-pandemia, os direitos humanos. Eu concordo, até esse momento a Comissão Interamericana não fez ainda nenhum tipo de pronunciamento mais incisivo, demonstrando preocupação sobre o cenário da pandemia aqui no Brasil. A Comissão Interamericana não emitiu nenhum comunicado de imprensa, nem aos pedidos, manifestações em favor do fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e muito menos o discurso negacionista oficial do governo federal, de negar evidências científicas, nada disso. Então há, de fato, infelizmente, um grande silêncio de parte da Comissão Interamericana. Eu não tenho, né, evidências empíricas para falar o que eu vou dizer em seguida, mas analisando a trajetória do sistema, o que a gente ouve de colegas nos bastidores, me parece que, de fato, a Comissão Interamericana tem um grande trauma com relação ao último momento de enfrentamento direto que a Comissão teve com o Estado brasileiro, que foi ali ao redor do ano de 2012, a medida cautelar que exigia, enfim, né, uma suspensão da construção da usina de Belo Monte. Aquilo gerou uma ruptura muito forte entre o Brasil e a Comissão Interamericana. Aquilo fez com que o Brasil, naquele momento, patrocinasse o mal chamado processo de reforma do sistema, que na verdade era um processo de enfraquecimento e de tentar debilitar ao máximo a Comissão Interamericana. Isso ainda governo Dilma, nós estamos falando dos governos ainda da era PT. Então, eu acho que a comissão ainda é algo muito recente para a comissão. Então, acho que a comissão traz essa trajetória de ter o máximo de cautela em qualquer tipo de manifestação contrária ao Brasil. E também eu acho que é um diagnóstico de parte da comissão de que até agora a Comissão Interamericana foi poupada, né, desse discurso, como que eu posso chamar? Das guerras culturais, de uma grande conspiração globalista. A Comissão Interamericana, até onde eu acompanhei, ainda não apareceu no rol dos vilões internacionais, do comunismo global agindo contra o Brasil. Então, me parece que também há
um cálculo da Comissão Interamericana de tentar resguardar esse papel, né, de ainda não constar, junto com a OMS e a ONU, de uma grande vilã de uma conspiração internacional contrária ao Brasil. Mesmo porque a Comissão Interamericana está numa posição institucional muito mais frágil do que a da ONU ou a da OMS para responder esse tipo de ataque que eventualmente possa haver do Itamaraty e das repercussões, né, de Itamaraty muito facilmente consegue mobilizar governos de extrema-direita hoje na América do Sul para talvez possivelmente fazer uma nova frente anti-Comissão Interamericana. Então eu sinto sim um recuo de parte da Comissão Interamericana nesse momento. Essas são as possíveis razões que eu veria por trás desse silêncio. Lembrando que o Brasil ficou anos sem pagar, né, sem financiar a OEA, a Comissão Interamericana, sem sequer ter um embaixador na OEA, em razão daquele episódio de Belo Monte, que foi muito traumático. E que naquele momento a Comissão Interamericana, meio que no final das contas, foi salva graças ao México e alguns outros estados. E eu acho que a comissão, nesse momento, lendo o cenário político, tem a medo de que, se vier um ataque do Brasil, não vai ter ninguém para salvá-lo. Eu não vejo hoje o Estado mexicano, talvez com essa tendência tanta de salvar a comissão de apuros, caso venha um ataque do governo brasileiro. Sobre esse momento, enfim, a questão do direito à saúde, os direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, trazendo de novo a fala da professora Vanessa, eu acho que, de fato, esse momento deveria ser o que a gente esperava, né? Um momento para avançar a construção do direito internacional dos direitos humanos, avançar essa agenda dos DESCA, dos direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, porque o que a pandemia está nos mostrando? Que, olha, hoje a gente está pagando o preço de uma negligência histórica, porque os DESCA a gente sempre viu como assim, algo de implementação progressiva, né? Deixa o tempo naturalmente operar e a gente vai melhorando incrementalmente. A agenda mais hard sempre foi direitos civis e políticos. E é isso, enfim, que o Matheus já falou, a professora Vanessa já falou. A gente está pagando o preço por essa negligência histórica. Então, mais do que nunca, agora seria o momento da gente cerrar as fileiras e falar, olha, os DESCA não são algo progressivo, os DESCAs têm que ser uma agenda imediata, para o agora. Infelizmente, eu não vejo esse movimento acontecendo. Eu acho que eu sou muito mais pessimista do que a professora Vanessa, embora eu acho que não há outra solução além daquela que ela sinalizou, de que a gente tem que, enfim, formar cada vez mais alianças para promover essa virada na maneira como a gente entende, pensa, ensina e atua no campo dos direitos humanos. Porque a gente precisa reconhecer que o campo dos direitos humanos, ali pelo menos desde os anos 70, quando ele se firmou, é ainda até hoje um campo, uma linguagem, uma gramática muito elitista, que ainda está muito longe das lutas sociais, dos sujeitos históricos concretos, discriminados e marginalizados. Acho que sim, concordo nessa questão dela epistemológica, mas eu iria além da própria atuação de que, de fato, há um abismo grande, né, entre um discurso que é predominantemente light, muito liberal dos direitos humanos, e as tragédias concretas na vida dessas pessoas matáveis que a professora Vanessa tão bem pontuou. Enfim, eu vejo que não há outra saída além dessa. A questão é que eu acho que o caminho é muito mais difícil do que talvez o que ela apontou. Eu não creio que essa pandemia vá nos deixar um legado de maior solidariedade social. E para terminar, o mundo pós-pandemia e os direitos humanos nesse mundo, eu vejo com muita preocupação, recuperando um pouco a discussão sobre a crise ou o fim terminal dos direitos humanos. Eu tinha muitas resistências àquele debate e hoje talvez eu já não resista mais tanto. Eu acho que é um cenário
plausível. Num mundo cada vez mais multipolar, com a ascensão de atores como China, Rússia, e de crise das democracias, né, desmantelamento das democracias aqui em várias outras latitudes, eu acho que de fato a gente pode estar assistindo mesmo em alguns anos, talvez poucos anos, a um enfraquecimento terminal da linguagem dos direitos humanos e que as nossas próximas lives aqui serão mais trabalhos, talvez historiográficos, de recuperar o que foi essa era dos direitos humanos, do que propriamente discutir os desafios atuais. Infelizmente, eu vejo com muita preocupação que, enfim, se o Império Yankee sempre nos causou muito trabalho, mas, bem ou mal, era um dos sustentáculos dos direitos humanos, ainda que, né, da boca para fora. E o que eu estou vendo é que a gente tende a perder até mesmo esse sustentáculo que sempre foi ali muito instável e que no mundo aí de Orbáns, Putins, Xi Jinpings, acho que os direitos humanos vão ter cada vez mais dificuldade. E com isso eu encerro, agradecendo mais uma vez a oportunidade, o espaço, e espero que possamos fomentar esses debates no futuro com outros temas, outros assuntos. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Muito boa a sua provocação final. Realmente, talvez, não sei se a gente vai ver uma transformação, né? Mais que uma queda, né? Enfim, de trazer mais próximo para as lutas sociais propriamente, né? Sair daquela esfera, né? Mais liberal, mais light, e realmente tem que descer. E tem que descer do pedestal, botar o pé na lama e trabalhar junto com quem está sofrendo, né? Propriamente dito, na pele, todo dia, todas essas injustiças, né? Talvez esse possa ser um dos caminhos. Então, para finalizar, agradeço o Bruno, o Matheus e a Vanessa por trazer essas reflexões para nós sobre a questão dos direitos humanos em tempos de Covid-19. Muito obrigado a todos que assistiram a mais um seminário virtual do IRID, o FRJ. Obrigado, Muito obrigado. Gente. Até logo. Até.